Bem-vindos ao canal Crochê da Camila. Na aula de hoje, nós vamos fazer esse lindo tapete elefante. Eu vou usar o fio número 6 na cor cinza e sobras de fio também número 6 na cor natural e na cor preta. Vou usar também tesoura para os acabamentos e agulha para crochê tamanho 3,5. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Crochê da Camila. Vamos à aula? Vamos iniciar então fazendo o anel mágico, assim, uma volta e meia. Aqui nessa meia volta eu vou introduzir a agulha. Assim, puxa o fio, dá uma torcidinha, puxa a laçada, daí você já pode tirar o dedo de dentro do anel mágico. Tá vendo que eu fiz um ponto baixo? Agora, ó, eu vou subir mais 2 correntes. Aqui eu tenho mais ou menos a altura de um ponto alto. Se a sua corrente é muito apertadinha, você pode fazer 3, se você quiser, tá? Agora, olha, eu vou fazer mais 15 pontos altos, todos dentro desse anel mágico, tá? Então, eu vou fazer os 15 pontos e eu volto mostrando para vocês como que nós vamos fechar o anel mágico e como que nós vamos fazer a próxima carreira. Então, aqui, olha, eu fiz os 16 pontos, né? Contando esse do início, sem contar o do início dá 15, tá? Então, agora, ó, eu vou afrouxar um pouco a laçada e vou pegar essa pontinha aqui do anel mágico. Vou segurar assim e vou ir puxando. Se você não gosta de começar com anel mágico, você pode fazer 5 correntinhas, acho que dá, 4 acho que é pouco, né? Umas 5 correntinhas, prender com ponto baixíssimo e subir fazendo 3 correntes e depois lá os seus 15 pontos altos. O efeito vai ser o mesmo, tá? A única coisa que no anel mágico fica um pouquinho mais fechado o trabalho. Pouca coisa, mas fica, tá? Então, fica a critério de vocês. Agora, olha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. A ponta do início, viu, gente? Eu vou deixar para arrematar depois. Acho que eu gosto mais de fazer o arremate no final, tá bom? Vou subir fazendo 3 correntes. E daí, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. Aí, você vai me perguntar assim, mas como que nós vamos fazer para dar a volta completa? Como que eu faço para saber aonde vai aumento e aonde não vai? O que eu costumo fazer? Olha, eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E o aumento eu faço só quando eu acho que tem mesmo necessidade. Quando eu vejo que, de acordo com o meu ponto, o trabalho não vai ficar legal, ele vai ficar puxado, sabe? Ele vai enrolar. Tá vendo que eu comecei a fazer? Mas agora eu já não alcanço mais o próximo ponto, ele tá ficando assim, meio de lado. Tá vendo aqui? Tá ficando de lado. Então, nesse momento, é importante fazer um aumento. Então, eu vou pegar aqui a laçada, ó, entre um ponto alto e outro, e vou fazer o aumento, tá? E esse aumento, ele vai acontecer só quando vocês acharem que tem necessidade de fazer o aumento. É meio complicado no tapete redondo você falar assim, olha, vamos fazer o aumento, só que o meu ponto não é igual ao seu. Então, cada um tem que fazer o aumento de acordo com o seu ponto, quando achar que tem necessidade mesmo. Senão pode ser que o trabalho fique no chão e ele fique enrolando. Sabe quando você põe o tapete redondo no chão e ele fica enrolando as pontinhas? Ou ele fica todo enrugado? Então, isso não é legal não, tá, gente? Então, o aumento ele tem que acontecer de acordo com a necessidade do seu ponto, tá? O que dá para fazer assim, a gente tem uma base, vai fazendo e vai apoiando o seu crochê na mesa, no chão, numa superfície reta, porque daí você vai ter uma ideia se tá ficando bom, se não tá ficando bom, se vai enrolar, se não vai enrolar. Lógico que quando ele começa a ficar grande, ele começa a enrolar um pouco na mão. Mas o que você tem que fazer? Apoia ele na mesa, olha, e ele tem que ficar certinho na mesa, sem eu ter que ficar arrumando ele, alisando. A hora que eu coloco ele numa superfície reta, ele fica certinho, tá? Então, esse é o truque
do tapete redondo, para ele ficar sempre redondo, independente do seu ponto, do tamanho do seu ponto. Porque nós sabemos que tem pessoa que tem o ponto mais solto, o ponto mais apertado. Isso muda de pessoa para pessoa. É meio complicado eu ficar falando, não, olha, você tem que pôr o dobro da quantia de pontos, ou você tem que pôr 5, 6 aumentos. Isso vai variar de ponto para ponto. A pessoa que tem o ponto mais solto vai usar menos aumento. A pessoa que tem o ponto mais apertado vai fazer mais aumentos. Isso depende, tá? Depende do seu ponto, depende se ele é solto, se ele é apertado. E tem outra coisa, você começa a fazer o trabalho redondo e daí começa de um jeito o seu ponto. A hora que a sua mão tá cansada, o seu ponto fica de outro jeito. Ele fica ou mais solto ou mais apertado. Então vai depender bastante, viu, gente? Como eu vou dizer? Da maneira como é o seu ponto, tá? Se ele é solto, se ele é apertado. Se você faz crochê assim, pega e vai até acabar a peça, então a hora que chega no final, a sua mão com certeza vai estar cansada. Então, às vezes não vai dar a mesma quantia de pontos, vai ficar mais solto, né? Então, tenham cuidado, tá? Então, olha, eu acabei a volta assim, tá? Vou fechar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha da carreira anterior e vou testar o trabalho, ó, vou botar na mesa e vou ver se ele tá ficando certinho. E todas as carreiras de agora em diante, elas vão ser assim, olha, eu fecho com ponto baixíssimo, subo 3 pontos, correntinha, e aí eu vou fazendo pontos altos sobre pontos altos e vou colocar o aumento de acordo com a necessidade do meu ponto. A hora que eu ver que ele começou a ficar, que não tá legal, que vai ficar repuxado, então lá eu coloco um aumento, tá? Então você vai sentir a necessidade do aumento, você vai perceber que o ponto alto ele vai ficar repuxado, que não ficou legal, que não assenta na mesa. Que a hora que você estica ele na mesa, você vai perceber que ele enrola ou que ele fica godê assim, sabe? Quando o trabalho fecha. Então, vocês vão percebendo a necessidade de acordo com o que vocês vão fazendo aí, tá? Eu vou terminar essa volta, eu conto os pontos e mostro para vocês o resultado. Então, olha, aqui, como vocês podem ver, eu tenho 3 carreiras, olha, 1, 2, 3 carreiras. Então, o que eu fiz aqui? A primeira carreira, ela tem 16 pontos, na segunda, ela tem 25 pontos altos e na terceira, 37 pontos altos. Então, você vai me perguntar assim, mas como que eu vou saber quando eu vou fazer aumento? Você vai fazer aumento toda vez que no seu ponto for necessário. Então, você começa fazendo pontos altos, percebeu que está ficando puxado, faz aumento. Tem uma regra para isso? Não tem uma regra para isso, é de acordo com o seu ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir fazendo essa mesma dica que eu dei para vocês. Vou fazendo pontos altos, olha, tá vendo que ele tá bem certinho um ponto em cima do outro? Então, ainda não precisei de aumento. Eu vou seguir fazendo essa regra, essa dica que eu dei para vocês, até eu ter 13 carreiras. Tá vendo que eu já tenho 3 feitas? Olha, 1, 2, 3, eu tô começando a quarta. Então, quando eu tiver 13 carreiras, eu vou voltar para mostrar como que a gente vai fazer as outras partes do tapete, tá? Então, ó, lembrando que toda vez que você viu que ficou repuxado, faz aumento. Olha aqui, ó. Para eu pegar aqui e fazer em cima do outro ponto alto, eu vou inclinar o trabalho, ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Eu vou inclinar. Então, não é legal. Eu vou pegar aqui, ó, fazer um aumento. Assim. E agora, eu vou pegar em cima do ponto alto. Lembrando que eu vou sempre fazendo ponto alto sobre o ponto alto de base. Quando eu preciso de um aumento, eu faço entre 2 pontos. Sabe esse espacinho entre 2 pontos? Então,
Toda vez que eu preciso de um aumento, eu coloco ele ali, nesse espacinho entre os dois pontos. Mas olha, esse aumento não é para você pegar aqui embaixo, tá vendo? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando para você pegar aqui, olha, nessa correntinha aqui, tá vendo? Aqui. Se você pegar embaixo, vai ficar um buraco no tapete, vai ficar aparecendo de longe onde você fez o aumento. Se você pega mais para cima, o aumento não aparece. Olha aqui, ó. Ele fica bem delicadinho, tá bom? Então, eu vou seguir essa dica que eu dei para vocês. Vou fazer o aumento só quando eu achar que tá ficando inclinadinho, como é o caso desse aqui, olha, tá vendo? Deixa eu ajustar minha laçada e mostrar para vocês, ó. Ele tá ficando inclinadinho, então faz aumento. Só deixa de fazer aumento quando você achar que não tem necessidade do aumento, que o trabalho fica certo sem aumento. Quando que eu sei que ele tá ficando certo? Põe o trabalho em cima da mesa ou em cima de uma bancada, no chão, se você preferir, tem que ser uma superfície reta, tá? E aí você vai testando se ele tá ficando bom. Sempre você tem que testar carreira a carreira do trabalho. Não dá para você testar uma vez no começo e depois lá no final querer testar o trabalho, porque se você tiver um erro no meio do seu círculo, você vai ter que começar tudo de novo. Então não é bacana, principalmente nesse tapete que a gente precisa de um círculo perfeito, que ele não enrole, que ele fique certinho no chão. E que os pontos pareçam assim uniformes, né? Então, outra dica que eu posso dar para vocês é quando você tá com a mão cansada, que você fez bastante tempo o crochê, dá uma paradinha, levanta, toma uma água, porque quando a sua mão cansa, o seu ponto fica diferente, tá? Então é bacana que vocês não tentem fazer assim com o ponto diferente. O ponto tem que ficar uniforme, tá? Principalmente nesse tapete, que ele não tem nenhum desenho no meio, tá? Ele vai ter só o ponto alto, o círculo com pontos altos. Então, tem que ficar uniforme, tem que ficar bem caprichado, bem bonito o tapete, tá? Então, olha, termina a carreira, confere, ó. Cada pouco, coloca o seu tapete, o seu trabalho assim em cima de uma bancada e observa. Quando ele tá maior, eu não fico arrumando. Eu acho que, assim, ele dá uma entortadinha de ficar na mão, né? Mas dá uma ajeitadinha nele e solta, ó. Tá vendo que ele ficou certinho? Se ele tivesse que enrolar, ele já ia fazer assim, ó. Tá? Ou ele ia fazer babado, né? Dar aquela voltinha. Se ele começa a fazer isso, ou se ele faz assim, ó, é porque tá faltando ponto, tá? Ou falta ou sobra ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir fazendo essa dica até eu ter as 13 carreiras prontas. Eu vou fazer as 13 carreiras e eu volto para mostrar o resultado para vocês e como tá ficando e dar mais algumas dicas sobre o tapete redondo, tá bom? Meninas, então esse é o círculo pronto. Eu fiz como eu disse para vocês, fui aumentando só quando eu senti necessidade. Daí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no box, a descrição de quantos pontos eu deixei em cada uma dessas 13 carreiras, tá bom? Lembrando que eu só fiz aumento quando eu senti necessidade, tá? Isso pode variar do meu ponto pro seu. O aumento é só como eu expliquei para vocês, quando sentir necessidade. Daí, olha, eu vou vir aqui no final. Deixa eu pegar aqui, ajustar a laçada. E eu vou subir fazendo 3 correntes. Agora, olha, eu vou fazer mais 19 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base, para nós começarmos a fazer a tromba do elefante. Então, olha, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou fazer os 20 pontos altos e eu volto com eles prontos e vou explicar para vocês como faço a próxima carreira da tromba e como que nós vamos fazer as diminuições. Então, eu fiz aqui os 20 pontos altos, eu vou virar o trabalho para o lado avesso.
Agora não tem jeito, viu, meninas? A gente vai ter que ir virando o trabalho pro direito e pro avesso até conseguir fazer toda a tromba, tá? Então, eu vou subir aqui, olha, e eu vou começar um ponto alto, assim. Aí, eu vou introduzir a agulha aqui, puxar o fio no próximo e vou fechar junto. Agora, eu vou subir 3 correntes. Se bem que acho que 2, olha, se o seu ponto for muito apertadinho, faz 3. No meu caso, acho que 2 já foi suficiente. Agora, olha, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base da carreira até eu chegar lá no final da minha carreira, sabe? Então, eu vou fazendo. A hora que eu chegar lá no final da minha carreira, eu vou fazer mais uma diminuição, que é a mesma que eu fiz aqui no começo. Eu vou fechar 2 pontos juntos, tá? 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou fazendo até chegar aqui no final do trabalho. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Até eu conseguir chegar no final para fazer a diminuição. Vocês têm que ter o cuidado de fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e não no espaço entre um ponto alto e outro, sempre sobre um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá? Isso é importante porque assim o seu trabalho fica sempre retinho, sabe? Você vai mantendo um padrão, ele não vai entortar. Então, olha, cheguei no final, eu tenho 2 pontos de base, então eu vou fechar 2 pontos juntos. Olha, eu comecei, vou fazer a mesma coisa no outro, olha, tá vendo? Agora, eu vou fechar juntos os 2 pontos altos. Eu vou virar a carreira. Na carreira de cima, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou fazer aqui como se estivesse fazendo um ponto baixo. Deixa eu vir bem pertinho para mostrar, peraí. Olha, como se estivesse fazendo um ponto baixo, eu vou fazer mais uma vez, como se estivesse fazendo um ponto baixo, fecha junto e sobe 2 correntes. Vou fazer toda a carreira e no final fazer a mesma diminuição, igual eu ensinei na carreira anterior. Faço toda a carreira e volto para mostrar o resultado. Olha, então esse aqui é o nosso tapete, eu já fiz 3 carreiras da tromba do elefante. Eu vou fazer mais 2 carreiras fazendo essa mesma repetição. Eu vou fazer uma diminuição do lado direito e uma diminuição do lado esquerdo, tanto na 4ª carreira quanto na 5ª carreira. Então, eu vou fazer mais 2 e eu volto para mostrar a carreira pronta. Então, como eu expliquei para vocês, olha, eu fiz as 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, fui fazendo diminuição de um lado e do outro, certo? Agora, eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso aqui e vou explicar como que nós vamos fazer para o trabalho ir diminuindo, tá? Porque ele tem que fazer a voltinha da tromba. Então, como é que eu faço? Deixa eu vir mais para cá. Pegar a laçada. Assim, olha. Então, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto, assim. Tá vendo que ele começa a fazer uma inclinação? E agora, eu vou preencher com um ponto alto tradicional. Olha, acho que eu vou fazer uns 3 meio ponto alto. E agora, ponto alto tradicional, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Assim, olha. Vou fazer mais o último, que é o 7º. Assim. Olha lá. Então, eu fiz 2 pontos baixos,
3 meio ponto alto e depois eu fiz 7 pontos altos. Eu vou virar o trabalho pro outro lado, assim, e vou trabalhar mais uma carreira desse jeito. Então, eu vou subir, só que agora em ordem decrescente, tá? Então, eu vou subir 3 correntes e vou fazer mais 6 pontos altos de base. Peraí. Vão prestando atenção na contagem para vocês não se perderem, tá? Para não trabalhar faltando ponto, que senão vai aparecer aqui, fica bem evidente se vocês errarem aí a quantia de pontos, tá? Então, vai contando para dar certinho, ó. Então, aqui eu tenho 3, 6, eu preciso de um total de 7, então, falta 1. Assim, opa, desfiou. Então, aqui tem que caprichar bastante, prestar bastante atenção. Agora, olha, 3 meio ponto alto. Então, 1. Peraí que eu não peguei a laçada. 2. 3. E agora, 2 pontos baixos. Cuidado para não contar ponto errado, para não apertar demais o ponto, para ele não ficar repuxado. Então, vocês têm que ter todo esse cuidado, ó, tá vendo? E agora a tromba já começa a fazer aquela voltinha, tá? Olha. Tá vendo que ela já tá ficando menor pro lado de cá, que é o meu lado esquerdo, e maior aqui pro lado direito, tá? Vou virar mais uma vez o trabalho. E vou fazer o mesmo processo, ó. Meio ponto... Falei errado. Um ponto baixo de novo. Tá vendo que é 2? Se você achar que aqui fica ruim pra você pegar, faz uma correntinha, olha. Ela vai dar o efeito do meio ponto. Ai, meu Deus, troquei de novo. Do ponto baixo. Então, 2 pontos baixos. Aí, eu venho no próximo, ó, meio ponto, ó, sem pegar a laçada, meio ponto de novo, assim, e aí você vai trabalhar a sequência lá dos 7 pontos altos. Então, 1, 2, sem desfiar o fio, cuidado para não desfiar, porque senão não fica legal. E vai fazendo até você ter uma boa volta, porque a tromba aqui, ela tem que fazer a volta mesmo, sabe? Até chegar do outro lado. Olha lá. Assim. Eu vou esticar na mesa, que aí vocês vão ter uma noção. Pera aí. Deixa eu puxar pra cá. Olha, tá vendo que ela tá ficando inclinada já pra cá? E ela vai continuar fazendo essa volta. Conforme vocês vão aumentando as carreiras, ela vai fazer isso, ó. Vai fazer uma volta até chegar aqui em cima, tá bom? Eu vou fazer, então, por mais 10 carreiras, e daí eu volto para mostrar para vocês como ficou com mais 10 carreiras, tá? Então, daqui em diante, mais 10. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu vou fazer mais 10, então eu vou estar na 18ª carreira. E aí, eu volto para mostrar para vocês como tá ficando e explicar se eu vou fazer mais ou não. Meninas, então eu fiz as carreiras, conforme eu falei para vocês, só com uma correção. Com 10 carreiras, ele ia parar aqui, olha, onde eu tô marcando aqui com a mão, olha. Eu achei que 10 carreiras era muito pouco, e aí me empolguei. Na verdade, em vez de 10 carreiras, eu fiz 26, tá? Então, 26, ele já dá essa curvatura aqui na tromba. Se vocês continuarem,
ele vai aumentar mais um pouquinho. Eu acredito que vem até aqui com mais umas 5 ou 6 carreiras, tá? Eu não fiz porque ainda não sei como vai ficar a orelha dele, tá? Então, como eu ainda não tá pronta, eu não fiz ainda até o final da tromba. Vocês estão vendo aqui que eu não cortei, não arrematei fio nenhum, tá? A única emenda que eu tenho aqui é que o meu novelo acabou. Então, aqui eu precisei colocar mais um novelo, tá? Então, esse pedacinho aqui final foi com outro novelo, por isso tem uma emenda, tá? Fora isso, não cortei o fio. Fui do início até aqui em cima com um único novelo de 200 gramas de barbante. Aqui eu tô trabalhando com barbante número 6, tá bom? Então, olha que bacana, quando a gente começa a fazer aqui na parte de dentro da tromba, pontos baixos, 3 meio ponto e 7 pontos altos, ele começa daí fazer a curva aqui com o barbante na tromba do elefante, então eu achei que ficou bem legal, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês? Que eu vou explicar como que nós vamos fazer a parte da orelha, né? Então, Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Como ele ficou muito longo, eu resolvi dividi-lo em mais que uma parte. Então, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Crochê da Camila. Se inscreva no canal, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu colocar um vídeo novo, por exemplo, a próxima parte do tapete elefante, e assim você fica por dentro de todas as novidades, certo? Aqui do lado direito da sua tela, eu vou deixar o último vídeo do canal e do lado esquerdo da tela eu vou deixar um outro modelo de tapete bem bonito, bem rentável para você fazer, vender e ganhar bastante din-din. Até a próxima aula!